Oi pessoal, tudo bom? Antes da gente começar com esse conteúdo especial preparado para todos vocês, vim lembrar de vocês seguirem nosso canal no YouTube e também ativarem as notificações. Assim conseguiremos levar nossa mensagem para muito mais gente. Obrigada, beijo! Tchau! As pessoas, quando fecham os olhos e pensam na morte, pensam sempre associadas a alguns sintomas, como, por exemplo, dor, falta de ar. É difícil a gente imaginar uma morte serena, né? Assim, então, sempre a morte vai estar associada a algum sintoma desse, Cris? Então, assim, é difícil com uma doença muito grave, muito avançada, o paciente ter 100% dos sintomas controlados. Então, assim, a gente tem hoje uma possibilidade de controlar muito bem a grande maioria dos sintomas. Ontem até coloquei um post no meu Instagram falando sobre isso, sobre 6 sintomas mais frequentes em cuidados paliativos. Isso muda de um estudo para o outro, mas a maioria dos estudos fala desses 6 sintomas de uma forma bastante frequente. Então, dor é disparado o sintoma que os pacientes têm mais medo, né? E eu vejo isso no dia a dia da minha prática. Eu não quero morrer sentindo dor. Embora não seja o sintoma mais comum, porque também tem um mito aí que a gente não falou, mas vale a pena pontuar: nem todo paciente com doença avançada tem dor, né? A gente tem uma porcentagem de pacientes que não tem, e ela não é tão pequena quanto se imagina. É menor, obviamente, do que os pacientes que têm dor. Dor é disparadamente o pior sintoma para os pacientes. A falta de ar também, né, de dispneia, é assustadora. E ontem eu fiz uma brincadeira no meu story que eu fazia a pergunta para os profissionais, para as pessoas em si, qual é o sintoma que você tem mais medo? E todos os profissionais que me responderam não a dor, mas responderam dispneia como carro-chefe. E aí eu achei interessante, primeiro porque eu acho que isso tem muita relação com a questão do Covid, e a gente que é profissional de saúde tem se deparado muito com pacientes com falta de ar, né, muito grave. Eu acho que isso fica no nosso imaginário, no nosso pensamento, nos nossos medos, e porque a gente também, como profissional, conhece todas as possibilidades de tratamento para dor. Então, uma coisa que eu brigo muito quando eu treino os residentes, e aí isso também nos meus residentes de clínica médica do Hospital Pasteur, eles rodam comigo, é aprender a fazer um bom controle de dor. A gente sabe que quase 90% da dor a gente consegue controlar. 10% são aqueles pacientes que têm realmente dor de difícil controle. Então, se você tem um paciente que interna dizendo que tem dor excruciante, é muito mais chance esse paciente fazer parte dos 90% que tem a dor mal conduzida do que dos 10% que tem, de fato, dor de difícil controle. Eu faço isso há quase 20 anos no INCA, e aí a gente vê como faz diferença a gente fazer parte de um hospital que tem um arsenal muito grande de possibilidades de tratamento. Então isso eu acho que é muito importante. Quanto mais a gente estuda controle de sintomas, e aí aquela hora que eu falei, que eu brinquei que cuidado paliativo não é mais amor e morfina há muito tempo, é entender que a gente tem muitas possibilidades de medicação, que o paciente tem todo o direito, merece um médico que estude, um profissional que estude para controlar melhor aquele sintoma. E a gente tem hoje em dia muitas possibilidades. Então, a grande maioria dos sintomas a gente controla bem a maior parte do tempo. E por sintomas que são realmente sintomas que a gente chama de refratários, ou seja, aqueles sintomas que eu usei tudo que eu tinha de possibilidades farmacológicas, não farmacológicas, né? Remédio, e que não é remédio, né? Acupuntura, alongamento, fisioterapia, 1 milhão de coisas que eu tinha de possibilidade e eu não consegui controlar o sintoma. Eu tenho a possibilidade de sedar o meu paciente para que ele não sofra. Isso não acelera o processo de morte, né? Outro mito, é uma coisa, né? É outro mito. Eu vou sedar o doente. Eu tenho pacientes que eu sedei
Em vários minutos eu diminui a sedação, o paciente acordou, comeu, falou com a família, daqui a pouco o sintoma ficou difícil dele tolerar de novo, a gente levantou a sedação. Isso acontece com frequência, não é o mais frequente, né? Mas tem sido possível fazer isso. A gente tem novas medicações que possibilitam o que a gente chama de uma sedação, que assim, você consegue sedar o paciente, quando você estimula o paciente acorda, se você fizer uma sedação leve. Isso não vai matar o paciente, como muitas pessoas, infelizmente, ainda acreditam. E isso é uma possibilidade para que ele não fique sofrendo no final da vida. Não é comum. Então, assim, uma outra coisa que é importante, eu vi alguns estudos há algum tempo atrás que mostravam que um determinado lugar sedava quase 80% dos seus pacientes. E na literatura mundial isso é em torno de 15% a 20%. Alguns serviços um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas não costuma passar muito dos 20%. E aí você percebe que tem alguma coisa errada com aquele serviço. Né? Tem alguma coisa errada com aquele serviço. E na realidade, quando você vai ler o estudo, não é que o serviço cede todo mundo, é que ele selecionou um grupo de pacientes de sintomas refratários, sintomas de muito difícil controle. Então, no grupo de pacientes dele, de sintomas de muito difícil controle, 20% ainda conseguiu controlar sem precisar sedar, mas os outros precisaram ser sedados. E aí está totalmente dentro do esperado, né? Mas se você só olha o resumo, né? Porque a gente gosta de olhar só o resumo. É um monte de artigo todo dia. Se você só olha o resumo, você fala, meu Deus, eles matam as pessoas nesse lugar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender também, né? A entender o que está sendo dito no trabalho científico.